Olá, professores. Eu me chamo Finlândia. Eu sou professora também e sou também missionária. É, Geralmente eu trabalho com crianças de 6, 7 anos. Eu trabalho como alfabetizadora, mas também tenho mais experiência com relação a crianças de igreja, das nossas igrejas, crianças de todas as idades. E como missionário, eu tenho também experiência em treinamento de professores que trabalham com crianças. Diante dessa experiência, alguns dos meus alunos ficam me pedindo para que eu deixe algo registrado. E aí eu resolvi registrar um dos nossos estudos que nós fizemos juntos, que foi desse devocional aqui, do teólogo Dan Brisnan. Ele escreveu esse livro e esse livro foi reeditado pela APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, e você pode adquirir esse livro em qualquer APEC próxima de você. A APEC é uma missão que trabalha com evangelismo e discipulado de crianças, está presente em todos os estados brasileiros. Você pode procurar a APEC mais perto de você ou até mesmo pelo site, né? Hoje a gente tem essa disponibilidade de encontrar as coisas pelo site, pela internet. E o primeiro capítulo desse devocional, que é voltado especialmente para professores de crianças e também para aqueles que valorizam o ministério com crianças, como pais, líderes, ele fala sobre nós estarmos inclinando o nosso coração para as crianças. E ele começa com a leitura de um versículo conhecido, que está lá em Malaquias 4:6. Eu vou ler para vocês a primeira parte, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então ele nos instiga a estarmos inclinando o nosso coração às crianças. De que forma? A estar olhando para a Bíblia, a estar procurando, descobrindo na Bíblia passagens que retratem coisas que acontecem com crianças, episódios que envolvem crianças, e trazendo lições para as nossas vidas com relação às crianças. E o autor começa dizendo que existem mais de 1.400 passagens bíblicas onde as crianças estão envolvidas. Então ele desafia a mim e a você a estar lendo as passagens bíblicas que outrora nós não sabíamos que existiam, mas está lendo com outro olhar, está lendo com um olhar de estar questionando o que essa criança está fazendo aqui. Que lição eu posso tirar para a minha vida com relação a esta criança? O que eu posso estar aprendendo com relação a esse episódio que envolve crianças? E assim você vai estar olhando para a Bíblia com um olhar diferente, onde as crianças vão estar no meio dela. É um grande desafio mesmo, eu confesso para vocês, mas muda totalmente a nossa visão. Então ele começa dizendo também assim que as nossas igrejas precisam entender que isso é uma prioridade. Quando a gente tem igrejas que não têm crianças, isso começa a ser algo muito perigoso. Então, as igrejas precisam olhar para as crianças como sua prioridade e sua missão. Um dos pontos nos diz que como que a gente vai estar dando continuidade à igreja, dando continuidade aos líderes que são formados em nossas congregações, em nossas denominações, se nós não tivermos crianças. Então, é uma urgência buscar as crianças, ir atrás das crianças, trazer as crianças para as igrejas, estarem levando elas a Cristo. Então deve ser a nossa prioridade, deve ser a nossa missão como igreja. E outro ponto que ele fala também é que as igrejas são um exemplo de Deus para nos ensinar o que é dependência. Quando a gente olha para as crianças, a gente vê crianças totalmente dependentes, desde pequenas, não é? Dependente, assim que nascem, de se vestir, de comer, de tomar banho, de estar bem, de sobrevivência, dependência total. E nós, como nós vemos isso? As crianças vão crescendo, vão aprendendo em alguns pontos, mas vão precisando de ajuda em outros pontos.
Um adolescente que está chegando nos seus 11, 12 anos de idade, o que é que eles precisam? Nossa, como eles precisam de ajuda, como eles precisam de um adulto lhe orientando, lhe ensinando, lhe aprumando, porque senão ele vai para caminhos totalmente contrários, errados, que levam à morte. Então as crianças são um exemplo de dependência de Deus para as nossas vidas, e nós devemos olhar para elas e entender que nós somos dependentes do Senhor. Nós não podemos pegar as rédeas da nossa vida e viver independente de Deus. Às vezes a gente só entrega para o Senhor quando a gente não consegue mais se segurar, né? Mas não pode ser assim. Nós precisamos depender do Senhor e viver uma vida de dependência a Ele, como servos, como cristãos. E o Senhor usa as crianças para estarem nos ensinando sobre isso. Outro ponto muito importante desse devocional, ele fala que as nossas igrejas devem ser equipadas para alcançar as crianças, pois elas também fazem parte da grande comissão a ser evangelizada, salva e ensinada. As crianças fazem parte do crescimento da igreja, as crianças fazem parte do desenvolvimento da igreja, do reino de Deus avançando e crescendo. Então pense nisso, as crianças precisam ser alcançadas e nós como igreja precisamos estar prontos a alcançar essas crianças. Ele também coloca outro ponto, como as crianças fazendo parte do ministério de Jesus. Como assim? Quando Jesus estava curando, existiam crianças que foram curadas por ele. A filha de Jairo, Jesus parou, foi na casa de Jairo e curou a sua filha. Então é um ponto onde a criança fez parte do ministério de Jesus. Outro ponto importante é quando Jesus para acolher, para abençoar os pequeninos. E a gente sabe dessa passagem bíblica, está lá em Marcos 10, 13, onde Jesus abençoa os pequeninos, mesmo os discípulos, dizendo, não vem aqui, não vem aperrear o mestre. E ele chama aquelas crianças e abençoa. Também coloca a criança como exemplo de humildade. Coloca uma criança no meio e diz o quê? Se vocês não se tornarem como essa criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Então coloca a criança como um personagem humilde diante do Senhor, diante de Deus. E também adverte sob julgamento de prejudicar. Como assim? Ele diz, olha, se você fizer um desses pequeninos se desviar, é melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no meio do mar. Então ele coloca sobre pena de julgamento a nossa atitude com relação às crianças, e isso deve ser levado em conta. E também Jesus valoriza as crianças quando ele diz lá em Mateus 18, 14, um versículo bem conhecido nosso, que é: assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, a Bíblia fala que Jesus não tem interesse nenhum em que as crianças se percam, em que as crianças fiquem para trás, em que as crianças sejam deixadas de lado. Ele quer as crianças envolvidas no nosso ministério, na nossa igreja, sendo desafio e nos desafiando a sermos igreja e sermos povo de Deus. O autor também coloca essa faixa etária de 4 a 14 anos como a idade ideal de receber as boas novas de salvação, a idade ideal de receber o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Então ele abre uma palavra nova, que é a janela 4:14, que precisa ser evangelizada, precisa ser alcançada, são as crianças de 4 a 14 anos. Então elas fazem parte do campo missionário. Por quê? Porque elas têm um coração aberto, elas estão abertas ao Evangelho, elas creem sem precisar indagar, sem precisar questionar, sem precisar de provas científicas. Elas creem no Senhor Jesus, elas creem no seu milagre, elas creem no que Ele fez. Então elas são portas abertas para o Evangelho, elas são campo missionário,
mas ao mesmo tempo as crianças também são uma força missionária, avante, que não se cansa. Diga para uma criança trazer outra criança, que com certeza ela vai trazer a rua dela inteira. Então as crianças, elas são soldados valentes na ida pregando o evangelho. Elas são missionários, elas vão atrás, elas fazem a vontade do Senhor se cumprir. Ensine-as, esteja com elas e elas serão uma bênção para o crescimento da igreja. Nós temos também crianças que foram colocadas na Bíblia como com responsabilidades chave, como por exemplo a Miriam, a irmã de Moisés, que foi colocada como para vigiar o irmão. E que coisa extraordinária que aquela menina, uma mocinha de 10, 12 anos, teve a ideia de, assim que a princesa pegar o Moisés lá do rio, ela dizer: olha, você quer que eu arranje uma ama para cuidar desse menino? E foi lá e chamou a própria mãe. Que ideia extraordinária, que fonte de inspiração para as nossas vidas, entender que aquela criança fez parte do plano de Deus com uma ideia tão extraordinária, dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E através daquela ideia, Moisés foi educado por sua mãe nos princípios de Deus, como povo hebreu. E outra enorme tarefa dada, grandes responsabilidades às crianças, nós vemos Samuel. Samuel foi chamado por Deus num tempo onde Deus não falava a seu povo. Mesmo tendo Eli e os seus filhos lá trabalhando no tabernáculo, mas Deus não recebia aquele trabalho que era feito. Deus não estava falando ao povo. E Deus chamou Samuel e Deus levantou Samuel ali como um sacerdote, segundo o seu coração. Deus falava com Samuel, Deus falava através de Samuel, Deus cumpria a sua palavra e cumpriu tudo que tinha dito a Samuel com relação a Eli. Deus usou pessoas imperfeitas para levantar o menino Samuel. Sua mãe era estéril, sua mãe era recriminada porque não podia ter filhos. Eli não era um bom pai, mas soube ensinar Samuel nos caminhos do Senhor. Deus usou os improváveis para trazer uma criança que realmente fizesse a diferença no seu tempo. Quão grande responsabilidade Samuel teve. Cumpriu do jeito que Deus determinou que ele fosse. Que grande responsabilidade. Um certo teólogo, em 2009, colocou como se as crianças fossem energia limpa para transformar o mundo. Por quê? Porque as crianças têm esse coração maleável nas mãos do Senhor. Não quer dizer que elas não são pecadoras, elas são pecadoras, mas elas estão prontas para mudar a sua concepção, mudar o seu caminho, a sua direção, por amor ao Senhor. Então, também é relatado 3 pontos importantes da vida de crianças fazendo parte da história bíblica, como por exemplo, Moisés foi um que fez parte de um grande massacre. Antes de Moisés nascer, houve um massacre de crianças pequenas. Os meninos estavam morrendo, sendo mortos. E o Senhor salvou a vida de Moisés, porque ele tinha um plano na vida de Moisés, tirar aquele povo da escravidão. Em meio ao ministério desfalecendo, o Senhor levantou Samuel como um menino que teve a responsabilidade de refazer o sacerdócio do Senhor diante do seu povo. Nós também temos uma grande missão que foi a serva de Naamã, dizer: olha, existe um Deus em Israel, procure um homem de Deus em Israel que você vai ser curado. Então ela teve uma grande missão de propagar que Deus é um Deus verdadeiro, que Deus é o Deus de ontem, de hoje, eternamente, é o Deus que cura, é o Deus que faz milagres. E a serva de Naamã foi testemunha viva, uma menina apenas, testemunha viva de uma grande missão que Deus podia fazer na vida de Naamã, e Naamã foi curado para a glória do Senhor.
Então, Deus quer que nós estejamos inclinando o nosso coração, os olhos do nosso coração para as crianças. Como? Sabendo que as crianças são importantes para Deus, sabendo que as crianças são nossa missão, não é responsabilidade de outra pessoa, é responsabilidade da igreja. E sabendo que as crianças são usadas por Deus para completar a sua obra, elas são agentes do ministério. Você sabe o que significa isso? Você está preparando servos de Deus para atuarem e fazerem a diferença nessa geração. Então, sinta-se honrado por fazer parte daqueles que equipam pessoas para a eternidade. E eu termino essa primeira parte agradecendo a você por ter me escutado até aqui e dizendo: aguarde, tem mais. Tem mais. Deus quer falar muito mais ao nosso coração. Que Deus abençoe.